magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez finalmente com o capítulo 258, onde veremos Asta agora buscando um meio de vencer Dante e com isso pedindo poder para o ser que vive dentro do seu interior. Agora os dois lutando juntos tentarão derrubar o líder da tríade e a gente vai ver como tudo isso vai acontecer aqui nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo, vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda for novo por aqui, a sua inscrição é muito importante, vamos tentar chegar a 700 mil inscritos ainda esse ano e eu conto com você. Mais ou menos 50% das pessoas que estão assistindo os vídeos não estão inscritas no canal, então dá uma conferida aí se você não tá inscrita. Confere aí e se inscreve, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Este vídeo de hoje é um oferecimento da OneXBet. A OneXBet é global bookmaker, esportivo e até mesmo de e-sport, como CSGO, LoL e Dota. Isso é um site parceiro de vários times, como Barcelona, Liverpool e muitos outros. Use o link na descrição e com o código Anishounen ganhe o dobro do seu primeiro depósito, eu sei que você vai curtir. O capítulo se inicia com Dante gigantesco agora ainda em direção a Asta e Yami. Ele havia assumido essa nova transformação graças à sua magia corporal, e agora com esta forma, ele passava calmamente por aquele caminho, indo em direção àqueles que seriam as suas presas. Asta e Yami agora estavam lutando juntos, graças ao apoio do seu capitão, o garoto Dante Magia voltou pro combate, mas Dante estava se divertindo muito, colocando os dois em perigo ali. Víamos um grande sorriso estampando o rosto do líder da tríade, ele estava muito animado e estava sorrindo muito, gargalhando. Ele dizia que sim, tudo isso era muito bom, era maravilhoso. Esses dois lutando juntos deveriam ir até ele. Dante os convidavam para ir em sua direção. Ele dizia que queria muito mais e que eles precisavam o entreter ainda mais. Víamos Asta e Yami, os dois estavam bem machucados, bem feridos, mas eles continuavam ali, indo em frente, dando o máximo de si naquele combate. Ambos usavam toda a sua força para se manter de pé e também segurar as suas espadas para enfrentar aquele inimigo. A gente via que ambos estavam suspirando e suando frio. Afinal, já tinham entendido que Dante não seria um inimigo fácil de derrotar. E agora eles juntos, um confiava no outro para que o trabalho de equipe fosse o suficiente para derrotar aquele adversário ali. Víamos então que o Capitão Yami é o primeiro a erguer sua cabeça. Ele muda completamente a sua expressão, agora aquele cara já tava sorrindo. E ele então começa a dizer pro Asta: vem até mim, me segue. Fica bem aqui atrás e não se separa muito porque a gente vai derrubar esse inimigo agora. E logo depois disso, vem desse sorriso do Yami que mesmo suando frio e bem ferido estava empolgado naquela batalha. O Asta também não tinha como ficar pra trás, o garoto Dante Magia se empolga muito e fica bem animado. A gente viu o seu olhar e o seu sorriso também, e logo depois disso ele começa a gritar: sim, capitão, vamos lá. Vimos então que os dois estavam muito sérios, ambos segurando as suas espadas, ambos lado a lado. Eles estavam prontos pra continuar enfrentando Dante, pra continuar aquela batalha, a maior batalha de suas vidas. Asta e Yami mudavam seus olhares e agora se mostravam furiosos com o que viam diante dos seus olhos. Eles estavam prestes a acabar com aquele inimigo ali e agora. Neste momento a gente via que os dois saltavam e começavam a correr em direção ao Dante, que rapidamente respondeu à altura utilizando sua magia gravitacional. Em apenas um instante a gente via que várias pedras se formaram na frente dos dois. Gigantescos rochedos surgiram do absoluto nada. Mas isso não foi o suficiente para parar o Asta e o Yami, que continuavam avançando. Eles estavam correndo em direção ao líder da tríade, até que decidem saltar ao ar. Vimos que os dois pularam cada um em uma direção diferente, muito no alto, e passaram no meio de vários rochedos. Aquele estava indo em direção aos dois. Dessa vez o Dante pegou ainda com a sua magia gravitacional e separou vários destroços para voar em direção ao garoto da antimagia e também o seu capitão. Mas Asta e também Yami estavam desviando de um a um. Não só isso também, como utilizando as próprias pedras para se aproximarem de Dante, até que finalmente estavam quase frente a frente com o líder da tríade, que continuava ali parado encarando os dois enquanto mandava ainda mais pedras. Neste meio tempo a gente via que o primeiro a avançar foi realmente o capitão Yami, e ele diretamente usando a sua katana imbuída em sua magia de trevas, ele acerta diretamente um dos braços gigantescos do Dante. Aquilo foi muito rápido e ele não conseguiu desviar. Os dois haviam passado muito rapidamente pelas pedras e em apenas um momento, em um único movimento, o capitão Yami arrancou o braço de Dante. E não para por aí, a gente vê o olhar sério do garoto Dante Magia, que também estava segurando a sua espada com toda a sua força e prestes a atacar. Ele balança sua lâmina de antimagia também em direção a Dante, agora no seu braço oposto, e realmente consegue o atingir também. Naquele momento a gente vê o olhar de desespero do líder da tríade, enquanto víamos ao mesmo tempo o olhar de fúria do garoto Dante Magia. Asta e Yami trabalhando juntos lado a lado, eles pareciam imparáveis, mas não era tão fácil assim. Obviamente o Dante iria contra-atacar também. E em apenas um segundo a gente vê o Asta tomando um chutão nas costas. Só que foi o capitão Yami que fez isso. Ele simplesmente deu uma voadora com seus dois pés no Asta, e isso pra se mandar pro lado e também ao mesmo tempo mandar o garoto da antimagia pro outro lado. Afinal os dois poderiam acabar sendo atingidos pelos ataques do Dante. E assim o Yami conseguiu desviar e desviar o Asta também. E após isso eles foram bem rápidos. Enquanto o Asta tava caindo e o capitão Yami desviando, eles simplesmente se apoiaram e saltaram novamente. Agora eles estavam em direções opostas. O Asta estava indo pelo outro lado e o Yami também. Dessa vez eles tentariam mais uma série de ataque para impedir que o Dante conseguisse se regenerar.
regenerar. E a gente realmente estava vendo como o poder do garoto da antimagia parecia estar funcionando ali. Vemos ao mesmo tempo também uma manifestação ainda maior do poder do ser que vive dentro do interior de Dante. Uma grande aura gigantesca e maligna de poder demoníaco estava ali. E o Asta mesmo assim não parou, e agora usando duas espadas ele tenta o atravessar completamente, indo em sua direção. Um ataque certeiro do garoto da antimagia naquele ser gigantesco. E enquanto isso, ao mesmo tempo, o Yami ficava um pouco longe, um pouco atrás, observando como o Asta estava avançando e também todo o poder do Dante que estava crescendo cada vez mais. Uma grande massa de poder estava ali. E aquilo realmente era algo de outro mundo. Víamos então que o Dante agora estava em pedacinhos enquanto o Asta o atravessava. O garoto da antimagia parecia estar indo tentar passar diretamente por ele. E enquanto isso, Dante, que estava bem ferido, ainda se concentrarmos em sua expressão, estava sorrindo. Dante se mantinha calmo ali. Logo em seguida então, enquanto o Asta se aproximava dele utilizando seu Black Meteorite, o Dante estava ali, em pedaços, mas ao mesmo tempo sorrindo. Víamos agora com precisão, ele estava realmente feliz, ele estava realmente empolgado. E a gente viu seu braço se consertando completamente, assim como fez anteriormente. Logo depois disso então, Dante utiliza suas mãos gigantescas para golpear o Asta. Um golpe certeiro e direto na direção do garoto da antimagia. Dante agora estava cada vez mais forte e ele ainda demonstrava que não tinha desvantagem nenhuma naquele combate. Ele se mantinha sorrindo e mais poderoso do que nunca. E o Asta nesse momento é mandado para trás com tudo em direção ao seu capitão. Ele voa para muito longe enquanto tentava se defender do golpe do Dante para impedir que aquilo tivesse acertado diretamente. Vemos então que os dois foram muito para trás, mas depois disso, eles obviamente tentariam avançar novamente. Asta e Yami mais uma vez saltavam em direção ao Dante. Eles corriam com tudo e pulavam mais uma vez para cima daquele inimigo, pois eles sabiam que deveriam tentar sem parar, afinal essa era a única esperança. A gente viu o olhar sério no rosto do Capitão Yami, que começava a pensar em tudo o que estava acontecendo ali. Ele em sua mente dizia que a antimagia do Asta era com certeza, definitivamente a chave para eles vencerem aquele combate. Sem a antimagia seria impossível. E eles precisavam usar o poder do garoto para impedir que o Dante seja capaz de se regenerar. Depois disso, ainda em pensamento, Yami começava a dizer que mesmo assim agora eles tinham que se focar apenas em achar uma maneira de descobrir como fazer com que o Asta acertasse a espada naquele cara. O Dante realmente estava tentando dar o máximo de si para o impedir, e eles tinham que conseguir dar um jeito de fazer isso. Vimos que o Asta estava sério, que ele estava se esforçando demais e que ele estava indo para cima do Dante com tudo. E o garoto da antimagia neste momento começa a pensar que não acreditava que mesmo agora ele ainda não estava sendo útil. Ele estava triste por não ter conseguido vencer Dante nesse primeiro movimento, e depois disso, ele pensa que mesmo assim agora de alguma forma ele consegue lutar, e tudo isso é graças ao Capitão Yami. Olhando para Dante voando gigantesco ao ar, Yami começa a pensar que todos esses 6 meses, o seu meio ano de treinamento, tudo isso não serviu de absolutamente nada enfrentando esse adversário. E então, enquanto isso, a gente via toda a empolgação do Dante, que já estava preparando o seu contra-ataque. Ele sorria muito e dizia que todos eles, todos os touros e principalmente o Asta e o Yami, eles eram como uma oferta que estavam ali simplesmente para o divertir, para fazer com que ele sentisse muito prazer nessa batalha. E o Asta, então, ouvindo essas palavras e ouvindo o seu adversário, começa a pensar que ele, de algum modo, vai ter que usar todo este poder que tinha. O poder que ele ainda não entendia de onde vinha, mas que ele sabia que estava dentro dele. E então Asta começa a dizer em sua mente: "Ei, você tá assistindo tudo isso, não está? Demônio." Neste momento, Asta é completamente teletransportado pro seu mundo mental. Ele estava ali, frente a frente com aquele demônio gigantesco. E agora, olhando frente a frente, o Asta pela primeira vez estava completamente consciente frente àquele ser. O garoto da antimagia, que parecia estar caindo naquele lugar, finalmente consegue ficar de pé. E ele já chega dizendo que agora finalmente estava lembrando de tudo. E ele e aquele ser já se conheceram antes. Mesmo assim, o Asta dizia que agora ele estava completamente diferente. Parecia que não era o mesmo daquela hora. Afinal, há 1 minuto atrás, quando o Asta acabou perdendo o controle, ele dizia que aquele ser estava furioso, estava com muita raiva. E o Asta também havia sentido tudo isso. Aquele garoto então dizia que não fazia ideia do porquê, não sabia o motivo. Mas o que ele sabia era que aquele ser também queria derrotar aquele cara, também queria vencer o Dante. Ele também era um inimigo dele. E então, naquele momento, olhando diretamente pro demônio que vivia em seu interior, o Asta começa a dizer: "Na verdade, eu acho que eu já deveria ter falado com você frente a frente há um bom tempo atrás. Mas pelo menos eu espero que seja assim a partir de agora. É assim que eu quero fazer as coisas, lutando ao seu lado." Então Asta fica completamente sério em meio a todo aquele poder, em meio a toda aquela aura, enquanto continua dizendo: "Me empreste o seu poder, me dê a sua força, por favor." E então, enquanto isso, ouvíamos a risada maligna do ser que vivia dentro do interior de Asta. Ele então começa a dizer: "Por que não, não é? Vou compartilhar com você o autêntico poder do outro mundo, o verdadeiro. Eu não posso fazer isso sozinho como as coisas estão agora, então bem, não vai ser um problema, mas não vai ser tão simples pra você. Eu quero algo em troca também." Neste momento a gente vê aquele ser gigantesco em frente a Asta, e agora estava emanando todo o seu poder enquanto dizia algo maligno: "Eu quero parte do seu corpo, garoto, e você vai ter que me dar algo em troca do meu poder." Neste momento aquele ser volta a dar risada enquanto brincava dizendo: eu acho que é isso que o pessoal chama de fazer um pacto com o demônio, não é? Mas e aí, você tá dentro?" O Asta nesse momento começa a suar ainda mais frio, mas
ele já tinha sua resposta em mente. O garoto sem medo nenhum começa a dizer que mesmo se ele se tornasse um demônio ou qualquer outro que sejam os métodos que ele utilizasse, ele deveria dar um jeito de passar os seus próprios limites, ultrapassar tudo. O Asta então começa a lembrar do que o Yami acabou de fazer, e ele começava a dizer que pra ele as palavras do Capitão Yami, que chamou pra lutar ao seu lado, significavam muito. E ele então agora deveria responder a toda essa confiança. O Asta então aperta suas mãos com muita força, cerra seus punhos enquanto segue dizendo: se eu não resolver isso aqui agora, eu não posso me tornar o Rei Mago. E antes de ser o Rei Mago, eu ainda tenho um outro objetivo. A gente vê o garoto da antimagia, sua expressão, seu medo, e ele segue dizendo: eu quero me tornar uma pessoa que pode responder à confiança do Yami, de todos aqueles que precisam de ajuda. E é neste ponto que o ser que emprestava o poder pra Asta simplesmente diz: ok, eu estou de acordo. Neste momento a gente volta pro meio daquele combate, a gente vê o Dante completamente empolgado, sorrindo muito, gargalhando, enquanto acreditava que a vitória já era sua, mas depois disso, a gente vê um olhar brutal e demoníaco. Em seguida, a gente via que o garoto da antimagia já estava partindo para mais um ataque, um golpe direto, saltando em direção a Dante. O Capitão Yami agora estava sorrindo muito, ele sabia que o Asta era capaz, ele confiava naquele garoto. E então a gente via a nova forma de Asta, ele estava com mais poder do que nunca, e aparentemente agora, o braço do garoto, o mesmo da sua transformação inicial, foi o escolhido pelo demônio. Agora os dois eram como se fossem um, e estavam lutando diretamente contra Dante em um golpe certeiro. Asta neste momento, usando o poder integral, começava a dizer: agora, neste momento, isso é tudo que eu tenho. E a gente simplesmente vê a frase do autor: o despertar. Assim a gente termina o capítulo 258 de Black Clover, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!